amigo trabalhador, trabalhadora, juventude da faculdade, eu não quero incomodar ninguém. Próxima estação, Incubadora de Sonhos. Fala pessoal, aqui quem tá falando é Vitor Uchoa, eu sou o idealizador da Incubadora de Sonhos, também sou editor da Luva Editora e assistente social. Hoje eu estarei aqui no programa com Humberto Assunção, o autor de Os Contos que Trago, que por sinal poderiam ser belas fofocas. Não é verdade, Humberto? É sua opinião, eu vou ficar quieto quanto a isso. Bom, vamos apresentar. Humberto, se apresente, por favor. Oi, meu nome é Humberto Assunção, eu tenho 1,73 e procuro um rapaz... Mentira. Eu sou natural do Rio de Janeiro, morador da Baixada Fluminense, tenho 43 anos, mas todo mundo fala que eu tenho 27, eu prefiro esse número. Ator, encenador e autor literário, não sei porquê. Humberto, nós temos a Romy Shinzari, ela é coordenadora pedagógica lá do município de São Paulo, e ela fez algumas perguntas para você baseada no material que ela leu, né, dos Contos que Trago, que foi enviado para ela, uma parceria que a gente fez com alguns professores e pedagogos de lá de São Paulo. Legal. Ela também é autora, ela publicou pela Patuá, então ela sabe bem do que está falando. A Romy começa da seguinte forma. Ela fala que seus contos trazem um viés cômico. E ela pergunta como você consegue vincular esse viés com a realidade carioca. Na verdade, quando eu escrevo, é muito natural para mim o humor. Eu sempre tive que lidar com o humor como uma forma de proteção, porque eu sempre fui gordo e, desde que eu me entendo por ser humano, gay, ou seja, GG. No meu caso, já XG. Mas Então eu sempre tive que usar o humor como arma de proteção. Tipo, eu vou rir primeiro de mim, para que depois ninguém possa fazer o mesmo e possamos rir juntos de outras coisas. Sempre tive isso dentro de mim, já é uma coisa muito natural. E eu sou muito irônico, talvez debochado. Então, quando eu comecei a escrever os contos, isso já foi muito natural. Mas eu também acredito, em relação à população carioca, no caso, eu não vejo o carioca como muito... que tenha um humor muito diferente do restante do Brasil, não. É que eu acho que o carioca precisa também dessa proteção, porque se não for isso, a gente se mata. Eu não acredito que seja algo inerente ao carioca, é de quem precisa de usar como ferramenta de transformação pessoal, eu acho. O humor, para mim, é uma transformação pessoal. É como eu consigo mudar o olhar das pessoas sobre mim e sobre outras coisas que eu prefiro ver com um pouco de humor para não enlouquecer. Entendi. Aproveitando essa oportunidade da transformação pessoal, como você vê o seu trabalho como ferramenta de transformação social? Eu tento não pensar muito nisso, porque se você pensa em escrever algo pensando numa transformação social, eu acho que pode acabar ficando muito engessado. Tem textos nos Contos que Trago que eu tenho certeza que muitas pessoas odiaram e repudiaram, mesmo tendo um lado cômico bastante aguçado. Porque ele fala sobre a verdade crua. Sim. Eu não sou muito lúdico ao escrever. Eu não uso muitas palavras rebuscadas e bonitas, não. Eu sou muito direto quando eu escrevo. Mas isso vem do teatro. Eu não vejo como eu possa transformar, fazer a pessoa mudar de opinião ou fazer a pessoa ler aquele texto e falar, nossa, era exatamente isso que eu buscava e é isso que eu almejo para a sociedade. Não, mas eu acho que quem lê acaba se relacionando e acaba vendo ao redor pessoas parecidas com aqueles personagens.
Então eu não vejo como uma transformação, eu vejo como um apontamento. Você consegue identificar esses personagens, você consegue identificar essas situações na sua casa, na sua rua, no seu trabalho, na sua escola. Eu acredito que seja mais isso. Então, transformação social eu não acho que aconteça, mas você consegue ficar mais ligado de quem é quem e onde estão as pessoas mascaradas. Eu acho que seja mais isso. Talvez ele tenha mais representatividade. Exato. A Romy mandou uma ótima sequência de perguntas aqui, né? E ela fala que os personagens, né, eles rompem paradigmas sociais. E ela queria que você falasse um pouquinho sobre a natureza do universo ao qual fomos inseridos em Os Contos que Trago. E os seus personagens, e por que você optou por eles. Acho que em 90% do livro, esses personagens estão dentro de mim. São coisas que eu vi, que eu vivi, na maioria das vezes que eu tenha vivido, que eu tenha experimentado. Eu já fui racista. Eu sofro quando alguém... Eu já senti o preconceito das pessoas em mim por ser gay, por ser gordo, por ser da Baixada Fluminense. Falando, só para deixar claro, eu já fui racista por conta do meu pai. O primeiro conto do livro, que é Meio-Dia. E ele, que também é um conto que fecha a peça, para quem não sabe, Os Contos que Trago eu adaptei para o teatro. E é o conto que abre o livro e também é o conto que fecha o espetáculo. Meu pai era muito racista, então esses personagens todos, eles estão dentro de mim. Eu vivi muita coisa que está ali. Tem muita coisa autobiográfica, eu que nunca quis falar isso, mas a maioria dos contos é a minha vida. Eu só fui criando personagens para que quem lesse não falasse, nossa, o Humberto escreveu sobre esse negócio que aconteceu com ele. Não, eu criei uma historinha, criei um personagem, mas são coisas que eu já vivi. Eu brinco muito com os autores, né, que eu falo que um escritor tem que ter 3 boas características: ser um ótimo ouvinte, ter boa memória e ser um bom fofoqueiro. Porque a gente escuta, lembra e fala dos outros, né? Embora a gente fale muito sobre a gente também em nossos livros, né? Livros são quase diários, né? Não é uma obrigação, mas muitos dos nossos livros refletem muitas das coisas que estão escondidas na gente, né? Realmente, Os Contos que Trago, né? Quando eu li, eu adorei, não é por menos que ele está na incubadora de sonhos. A Romy também faz uma pergunta, que é uma pergunta até que eu também me faria, que é o seguinte, né? A gente já sabe que a sua história tem todo uma ambientação local, pessoal, de experiências, né, de vivências. Quais autores te inspiram, influenciam a sua literatura? Eugene Ionesco, que é um autor ele criou um dos criadores do teatro do absurdo. Então eu gosto muito da estrutura, das estruturações que ele faz quando escreve. No momento eu posso dizer que se tornou uma grande influência o Federico Garcia Lorca. Walter Ugumani é um autor que eu gosto muito. Vitor Ehringer, que infelizmente em 2018. Amo o Jonathan Magela. Gosto muito do que ele escreve, como ele escreve. Acho que são esses, assim, são autores que me inspiram muito, muito mesmo. Vamos lá, sobre dicas. Quais dicas você daria para um jovem interessado a ser escritor? Essa é a última pergunta da Romy. Cara, é muito óbvio, é ler muito. E escrever tudo. Escreve tudo, começa a escrever, mesmo que, não gostei. Deixa aquilo guardado em algum lugar, porque vai ser referência para alguma outra coisa que 1 ano, 2 anos depois, ou 1 mês depois, você vai usar em alguma coisa. É ler muito, escrever muito. Eu acho que é isso, é um exercício, como qualquer coisa. Escrever para um autor precisa ser como um exercício físico para um atleta. Tem que ser diário,
tem que ser e tem que gostar. Como você vê a relevância da incubadora de sonhos, tanto para escritores como para leitores? Eu acho uma das poucas oportunidades que escritores têm de talvez lançar seu primeiro livro, de mostrar sua história, de mostrar seu talento. Para os escritores, para os leitores, é a oportunidade de conhecer alguém novo, alguém que você nunca ouviu falar. É tão bom quando a gente descobre um autor. Às vezes a gente descobre autores que existem há um tempão e já tem um monte de livro, né? Daí é ótimo porque você já tem aquele... Se você gostar, você já pode procurar tudo que ele escreveu. Mas quando você descobre alguém que está começando e daí você tem a oportunidade de caminhar junto com ele, eu acho isso muito lindo, muito lindo. Eu acho que é assim que você cria um relacionamento com o leitor, do escritor com o leitor. A incubadora, ela cria isso, ela faz isso acontecer. Eu acho que é um projeto que não pode acabar nunca e que deveria ser não imitado, ou imitado, porque é bom. Então, que tenham mais, que existam mais projetos assim para ajudar novos autores a chegar até os leitores, para que todo mundo cresça junto. Eu acho isso incrível. Qual a relevância do projeto para moradores do subúrbio? Eu acredito que é grande para quem escreveu, principalmente se você é do subúrbio e você escreveu um livro. Para os leitores, ainda é talvez mas para qualquer autor, no caso, para qualquer editora, talvez. Porque as editoras também não têm muita preocupação se vai ser lido no subúrbio ou não, né? Porque eles têm os grandes centros que vão consumir aquilo. Mas a incubadora, a importância é imensa, mas a gente sabe que não vai chegar até todo mundo. Não por causa do projeto, por causa da editora. É porque a leitura ainda é uma coisa quase que inexistente no subúrbio. Acho que o subúrbio, a Baixada, está descobrindo o prazer de você devorar um livro. E não vai ser instantâneo, mas quando você termina o livro, é tão bom, você, percebe o quanto você aprendeu, como você viveu junto com aquela história. A gente planta semente, né? A própria ideia da incubadora é isso também. A gente planta semente, torce muito para que elas possam germinar. Mas acontece, as pessoas as pessoas vão chegar até o livro. Eu tenho fé de que possa ir, por exemplo, que o Centro de Nova Iguaçu, a gente tem livrarias, a gente sabe e tal. E daí quando eu chego em alguma livraria do Centro de Nova Iguaçu, que tem aqui no shopping, ou fora do shopping, do outro lado de Nova Iguaçu, você vê que é um público que não é da periferia de Nova Iguaçu. Não é, como o Jonathan costuma dizer, não estão à margem do centro de Nova Iguaçu. Mas, de alguma forma, acaba chegando. O próprio Jonathan e o próprio Tiago fazem muitos eventos em Tinguá, em lugares de Nova Iguaçu que são afastados do centro. E é muito legal porque tu vê uma participação muito grande lá. A galera vai. Ou seja, falta isso. Falta alguém que vai chegar e vai falar, vou fazer um evento aqui. Procurar ajudar para apoiar uma escola que abra num domingo para que aconteça o evento. E acontece. As fotos estão lá para provar. Mas também tem gente que se aproveita. Nós não vamos entrar nesse mérito. Não, para encerrar. Humberto, quais são seus projetos futuros e planos futuros, meu amigo? Projetos futuros. Teatro. Meu segundo livro, que vai sair pela Luva. E quero lançar pela Luva porque eu não apenas gostei, mas eu também tenho muita gratidão por você, Vitor, porque eu não ia lançar com você, aí eu acabei quase quebrando a cara e você me acolheu como se nada tivesse acontecido. Então, eu tenho muita gratidão por você. Então, a gente encerra aqui com o meu muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Torço muito pelo teu sucesso, você sabe disso. Então, meu amigo, é isso. Obrigado aí, cara, pelo teu tempo. Imagina. Próxima estação, Incubadora de Sonhos.